Olá de novo, querido aluno e querida aluna do IMP Concursos, professor Léo Van Holt, e nós vamos agora, gente, continuar a revisar as aulas de Direito Constitucional que se debruçaram sobre o processo legislativo ordinário, e a gente está continuando a revisar as iniciativas legislativas com a metodologia que a gente já estava usando no podcast anterior. Eu vou te falar um assunto e você vai me dizer se esse assunto é da iniciativa geral, ou seja, a generalidade, né, dos parlamentares, presidente da República, cidadãos, tá, podem propor, ou se é uma matéria de iniciativa privativa exclusiva de algum órgão ou autoridade, ou se é de iniciativa compartilhada entre alguns órgãos ou autoridades. Tá bom, gente? Então, vamos que vamos. Vamos lá. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Projeto de lei de iniciativa privativa exclusiva ou reservada do Presidente da República. Está no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E, gente, tá? Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Obviamente está sendo dito aqui no âmbito do Poder Executivo. Isto é, mas simplesmente se não falar qual é a administração pública, é a letra, tá? Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública de iniciativa privativa do Presidente da República. Criação de 200 cargos de analista no TRE do Distrito Federal. Lei de iniciativa do TSE, gente, tá? Cuidado que o artigo 96, inciso 2, diz que cada tribunal superior vai dispor sobre a remuneração e a organização, tá, das suas estruturas, o STF em relação ao Estatuto da Magistratura, ao teto do funcionalismo público, que é o subsídio dos ministros do STF, lei ordinária de iniciativa do próprio STF, e a organização, por exemplo, se quiserem criar mais um TRT no Brasil, vai ser lei de iniciativa do TST, tá? E, portanto, essa organização interna, criação de cargos, etc., tem essas iniciativas dos tribunais superiores. O único cuidado, gente, é que, por exemplo, eu falei de criação de cargo, mas se eu falasse da organização, da competência dos tribunais eleitorais, isso está no artigo 121 da Constituição como matéria de lei complementar, tá bom, gente? Então, só esse cuidado em relação a se é lei ordinária ou se é lei complementar, mas a iniciativa legislativa, tá, é do TSE, tá, sobre a competência de um TRE, por exemplo, tá? E a organização do TRE também, mas lei complementar. E cuidado também, gente, com se não é objeto de PEC, tá? Porque, por exemplo, criar cargo de ministro do TST precisaria de PEC, de emenda à Constituição. Porque quando você vai lá na parte de Justiça do Trabalho, você vai ver no artigo 111A que o TST ele é composto por 27 ministros. Então, para eu mudar esse trem, não basta uma lei de iniciativa do TST, eu tenho que ter PEC, entendeu? Agora, quando eu tenho os TRTs no artigo 115, sendo dito que eles são compostos no mínimo de 7 juízes, a criação de um oitavo, um nono, um décimo juiz de TRT, lei ordinária de iniciativa do TST, tá? Isso aí, quando você estuda judiciário, você tenta, tá, associar. Por enquanto, a ideia de que realmente o judiciário tem essas suas iniciativas privativas para dispor sobre sua organização, sobre a criação e extinção de seus cargos e dispor sobre a remuneração deles. Servidores públicos da União e dos territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Iniciativa privativa do Presidente da República, gente, está no 61,
parágrafo 1º, inciso 2, a linha C. A 8.112 é de iniciativa privativa do presidente da República, como a gente falou em sala de aula, né, em aula, porque é o executivo que tem a maior quantidade de servidores. A Constituição preferiu que o RJU fosse deixado a cargo do presidente da República, o chefe do executivo. Muito bem. Criação e extinção de cargos e dispor sobre a remuneração da Defensoria, dos cargos da Defensoria Pública da União. Iniciativa exclusiva, privativa ou reservada do chefe da DPU, tá bom, gente? Porque essa é uma matéria que diz respeito à cozinha administrativa da DPU, iniciativa privativa do seu chefe. A mesma coisa você diga para a Defensoria Pública Estadual ou do Distrito Federal. Organização do Ministério Público da União. Opa, esse assunto já é de iniciativa concorrente entre o presidente da República e o Procurador-Geral da República, como a gente explicou na aula, numa interpretação entre o artigo 61, parágrafo 1º, e o artigo 128, parágrafo 5º, que diz que há uma concorrência entre essas duas autoridades. Mas lembrando que é uma lei complementar, tá bom? A Lei Complementar 75, de 93. Organização da Defensoria Pública da União. Idem. Também é lei complementar de iniciativa concorrente entre o presidente da República e o chefe do Ministério Público, ou da Defensoria Pública da União, numa leitura compreensiva e sistemática entre o 61, parágrafo 1º, que diz que seria privativo do presidente da República, e do 134, que dá à Defensoria Pública da União a iniciativa legislativa para dispor sobre sua organização. É diferente de criar cargo na DPU, Lei de Iniciativa Privativa da DPU. No MPU, Lei de Iniciativa Privativa do MPU. Mas a organização, o seu estatuto, é iniciativa concorrente, tá bom? Normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do DF e dos territórios. Opa! Lei de iniciativa privativa exclusiva do presidente da República. Isso é a letra do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D de dado. Normas gerais para a organização dos ministérios públicos estaduais e das defensorias públicas estaduais. Não me importa que o MPDFT está dentro do MPU, mas existe a Defensoria Pública do DF, de modo autônomo. Portanto, o inciso aqui está jogando tudo no mesmo bolo, tá? Ministérios públicos estaduais, defensorias públicas estaduais. O que nós temos aqui é normas gerais sobre a organização dessa galera, lei de iniciativa privativa do presidente da República, gente, tá? É diferente, olha como é complicado. A organização do MPU, concorrente entre o presidente da República e o PGR. DPU, concorrente entre o presidente da República e o chefe da DPU. Mas normas gerais para as defensorias públicas estaduais e os ministérios públicos estaduais, e, por exemplo, a Defensoria Pública do Distrito Federal, normas gerais sobre essas estaduais e, no caso da Defensoria Pública, também do DF, lei de iniciativa privativa do presidente da República, tá? Isso prevalece mesmo, 61, parágrafo 1º, não tem outro dispositivo que contraste com ele, tá? Leis orçamentárias. Mas é claro que as leis orçamentárias são de iniciativa do chefe do executivo, no caso da União, presidente da República. Organização do Ministério Público Estadual, de um Ministério Público Estadual.
Pessoal, aí já não é normas gerais dos ministérios públicos estaduais. Essa é uma lei ordinária de iniciativa privativa do presidente da República. Quem estuda para concurso do Ministério Público estuda a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que vem a ser a Lei 8625 de 93, tá? E normas gerais dos ministérios públicos estaduais, todos eles, tá? Lei ordinária de iniciativa privativa do presidente da República. A organização do Ministério Público do Estado de Goiás é uma lei complementar de iniciativa privativa do chefe do Ministério Público do Estado de Goiás, isso dito pelo Supremo, por exemplo, na ADI 4241, tá certo? Em que, perdão, 4142, em que o Supremo entendeu o seguinte: na esfera federal, a organização do MPU é de iniciativa concorrente entre o presidente da República e o PGR. Mas no âmbito dos estados já tem essa norma geral de iniciativa privativa do presidente da República. Então não tem muito, o Supremo entendeu, sentido né, a ingerência do governador. Então, no caso do Ministério Público Estadual, cada um é lei complementar, porque o 128, parágrafo 5º exige lei complementar, de iniciativa exclusiva, privativa ou reservada do Procurador-Geral de Justiça. O mais chato de estudar, gente, na iniciativa legislativa é Ministério Público e Defensoria Pública, mas fica no Ministério Público, que é o que tem a grande maior chance de cair na prova, e eu já falei o que você precisa saber. Criação de uma isenção tributária ou dispor sobre determinado contribuinte, faixa de isenção de um imposto federal. Matéria de iniciativa geral, gente. Deputado federal pode propor, senador, comissões, presidente da República, cidadãos, porque a matéria tributária não é de iniciativa privativa do presidente da República, isso despenca em 400 milhões de concursos, tá? O que é de iniciativa privativa do presidente da República é o que diz aqui, ó, organização administrativa, ou seja, da administração, judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal dos territórios federais. Então, matéria tributária dos territórios federais é de iniciativa privativa do presidente da República, mas fora disso é uma matéria de iniciativa geral. Um deputado ou um senador pode propor. Criação de cargos, empregos e funções na administração pública direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Iniciativa privativa do presidente da República, gente, isso está no artigo 61, parágrafo 1º, 2A. Mas, assim, eu sei que isso é meio complexo, porque quando eu digo administração pública, direta e autárquica, Léo, mas, poxa, judiciário, Ministério Público, Legislativo, todo mundo faz parte de administração direta lato sensu. Mas aqui, a Constituição, quando disse criação de cargo, emprego e função na administração direta e autárquica, está se referindo à administração direta, poder executivo, ministérios, tá? E órgãos a eles vinculados, e as autarquias e fundações autárquicas, tá bom, gente? Porque a criação de um emprego público na Petrobras não precisa de lei do Congresso, tá? Mas a criação de cargo na administração direta, autárquica e fundacional e autarquias fundacionais, quando a gente está falando do Poder Executivo, gente, pelo amor de Deus, tá? Administração direta, entendendo-se aqui como Poder Executivo, e autárquica, presidente da República é que tem a iniciativa privativa para este assunto. Militares das Forças Armadas e seu regime jurídico. Pelo amor de Deus, cozinha do presidente da República, né, do Poder Executivo, iniciativa privativa do presidente da República.
Vamos lá, gente, agora eu vou fazer algumas afirmações, você vai me dizer certo ou errado, tá? O Supremo entende que não existem iniciativas legislativas privativas em PEC à Constituição de 88. Certo? O Supremo entendeu que, no âmbito da Constituição Federal de 88, gente, qualquer legitimado daqueles lá do um terço de senadores, um terço de deputados, presidente da República, maioria das assembleias legislativas podem apresentar emenda à Constituição Federal sobre qualquer assunto, não existindo iniciativas legislativas privativas, tá? Leve essa jurisprudência nua e crua para a prova, tá? Ah, essas normas, gente, dessas normas de iniciativa privativa do presidente da República, que a gente viu na Constituição Federal, são de repetição obrigatória por estados e municípios? Sim. Então, tudo aquilo que a gente falou, por exemplo, o regime jurídico único dos servidores municipais ou estaduais, vai ser de iniciativa do prefeito ou do governador, porque essas normas de iniciativa privativa são de reprodução obrigatória. Eu vou fazer uma afirmação, você vai me dizer certo ou errado. Ofende a iniciativa legislativa privativa do executivo a lei de origem parlamentar que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Errado, gente, tá? Não viola, tá? Não viola, não usurpa a competência privativa do chefe do executivo, a lei que, ainda que crie despesa para a administração pública, ela simplesmente não trata da estrutura ou da atribuição de órgãos do executivo, nem do regime jurídico dos servidores. Lei de iniciativa parlamentar pode, tá, criar despesa. Ah, gente, tem que ter respaldo na lei orçamentária? Com certeza. Mas além de ter respaldo, entendo o respaldo na lei orçamentária, não é de iniciativa privativa do chefe do executivo simplesmente o aumento de despesa. Lei de iniciativa parlamentar pode aumentar a despesa, tá? Só não pode tratar da estrutura e das atribuições dos órgãos do executivo ou tratar do regime jurídico dos servidores públicos, tá bom? Esse é o importante tema 917 do Supremo Tribunal Federal. Agora, a última pergunta, tá? Eu vou afirmar, você vai me dizer certo ou errado. As matérias reservadas ao chefe do executivo para disposição em lei, tá? Não podem ser tratadas na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica Municipal em norma de origem parlamentar, sob pena de usurpação da iniciativa privativa do chefe do executivo. Certo ou errado? Certo. O Supremo entendeu que, gente, no âmbito estadual e municipal, se você tem o 61, parágrafo primeiro, tá? Que traz as matérias que o chefe do executivo deve dispor em lei, você não pode criar um órgão, que é matéria de lei ordinária do prefeito, sei lá, e meter esse órgão na lei orgânica municipal para burlar a iniciativa privativa do executivo. Aí você mete constitucionaliza um tema que é de lei ordinária só para poder burlar a iniciativa privativa. Isso é inconstitucional, tanto acontecendo na Constituição Estadual quanto acontecendo na lei orgânica municipal. Bom, eu falei que ia acabar, mas para acabar a iniciativa, gente, tá? Rapidinho. É, certo ou errado? A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado e não em uma lei ordinária estadual. Certíssimo, a competência do tribunal, mandado de segurança contra tais autoridades, já são ajuizadas, já são impetrados esses mandados de segurança diretamente no Tribunal de Justiça. A competência do TJ é fixada na Constituição do Estado. Isso cai em várias questões. Agora, a lei de organização judiciária, a LOGE, que diz como o tribunal vai se organizar no território, é de iniciativa do TJ, uma lei ordinária. Certíssimo, tá? A lei de organização judiciária, a gente vai dizer se uma comarca ela vai responder a quais municípios, quais são as comarcas e de
terceira entrância, segunda entrância, aquelas mais longe da capital, comarca, né, de entrância especial, que é por onde os juízes vão, sendo promovidos, né, do interior, de mais distante, da capital para mais perto da capital. Então, toda essa organização judiciária é lei, ordinária de iniciativa do TJ, mas a competência do tribunal é a Constituição do Estado. E agora, para terminar, iniciativa popular, gente. A iniciativa popular de lei, tá? Estou falando no âmbito federal, ela é proposta na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal? Ela é proposta na Câmara dos Deputados, gente. Pode ser projeto de lei complementar ou só pode ser projeto de lei ordinária? Pode ser projeto de lei ordinária ou complementar. Pelo amor de Deus, não tem PEC de iniciativa popular na Constituição de 88. É realmente projeto de lei ordinária ou complementar e ponto, tá bom? O projeto de lei de iniciativa popular pode tratar de assunto reservado, por exemplo, ao Procurador-Geral da República? Não, não pode, porque a gente viu que as iniciativas legislativas gerais é para dispor sobre qualquer assunto, ressalvado aquele de iniciativa reservada pela Constituição. A gente já está repetindo isso pela terceira vez, e a iniciativa popular é uma iniciativa geral, tá? O projeto tem que ser subscrito por quantos por cento do eleitorado nacional, gente? 1% do eleitorado nacional, não é habitantes, é cidadãos, tem que estar com a cidadania ativa, tá? O sujeito, por exemplo, não pode estar com os direitos políticos suspensos, gente. Quem está com os direitos políticos suspensos, por exemplo, uma condenação criminal transitada em julgado, não assina iniciativa popular de lei, pelo amor de Deus. Esse 1% do eleitorado nacional tem que estar distribuído pelo menos por quantos estados? Quantos estados? 5, com não menos de quantos por cento dos eleitores de cada um deles? 3/10. 5 estados com não menos de 3/10% de cada um deles e configurando 1% do eleitorado nacional. Existe iniciativa popular, gente, no processo legislativo estadual? Sim, e a Constituição só diz que a lei disporá sobre. E a iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município, de cidade ou de bairro, tá, vai ser, realizada pela manifestação de pelo menos quanto por cento do eleitorado, gente? 5% do eleitorado, tá? É o que diz o artigo 29, inciso 13. Memorize, essa iniciativa popular em âmbito municipal, a Constituição crava pelo menos 5% do eleitorado. Muito bem, gente. Segundo o Supremo, uma Constituição estadual pode permitir iniciativa popular de PEC à Constituição estadual? Sim, da mesma forma que o município pode prever iniciativa popular de proposta de emenda à lei orgânica municipal. Maravilha, é isso que eu queria falar e fiquem com Deus, porque agora a gente vai começar a deliberação parlamentar. Um abraço e desculpem pelo podcast maior, mas é para a gente condensar e já adiantar bastante o nosso trabalho, gente. Um abraço. As nossas revisões.